A Idade Média é conhecida por sua atmosfera sombria, sua arquitetura detalhada e suas obras religiosas, todas carregadas de simbolismos e elementos místicos. É uma época que desperta o fascínio, justamente por sua estética tão característica. Mas, acima de tudo, todo mundo sabe que a violência é muito mais legal. Por isso, esse trabalho será sobre a melhor parte da Idade Média, os torneios medievais. Os torneios medievais eram eventos de combate organizados principalmente para a nobreza europeia durante a Idade Média. Eles reuniam cavaleiros em disputas que simulavam situações de guerra, mas seguindo determinadas regras. Além de servirem como treinamento militar, os torneios também eram grandes eventos sociais. Nobres se reuniam para assistir aos combates, apostar, celebrar e demonstrar a riqueza e o prestígio. E, apesar daquela velha imagem popular de dois cavaleiros simplesmente correndo um contra o outro com lanças, os torneios poderiam envolver vários tipos de combate, desde justas individuais até batalhas simuladas entre grupos. Como mencionado anteriormente, dentro dos torneios medievais existiam diferentes tipos de combate, e cada um tinha suas próprias características. A imagem mais famosa que temos quando pensamos em um torneio medieval provavelmente é a justa. Na justa, dois cavaleiros montados a cavalo avançam um contra o outro em alta velocidade, geralmente separados por uma barreira. Cada um carregava uma lança e tentava acertar o adversário com força suficiente para quebrar a lança ou, principalmente, derrubá-lo do cavalo. Apesar de parecer uma coisa muito simples, a justa exigia bastante treinamento. O cavaleiro precisava controlar o cavalo, posicionar a lança corretamente e, ao mesmo tempo, proteger o próprio corpo. Mas nem todo torneio era composto apenas por duelos de cavaleiros. Existiam também combates coletivos, como o Burhurt. Nesse tipo de disputa, grupos de combatentes se enfrentavam ao mesmo tempo, simulando uma batalha. Em vez de dois participantes se enfrentando individualmente, vários guerreiros poderiam lutar simultaneamente, usando espadas, escudos, lanças e outras armas. Isso fazia o combate parecer muito mais próximo de uma batalha real, contribuindo para o treinamento militar da época. Outra forma de combate era o Bloodfechten, literalmente um combate de espadas sem nenhum tipo de armadura. Nesse tipo de luta, o guerreiro não poderia contar com as placas de metal para absorver ou desviar os golpes. Então, a técnica, a velocidade e a precisão eram fundamentais. Isso tornava esse tipo de combate particularmente perigoso. Uma espada poderia causar ferimentos graves muito rapidamente, especialmente quando acertava regiões como o rosto, o pescoço, as mãos ou outras partes desprotegidas do corpo. Um golpe bem colocado não era apenas capaz de machucar. Dependendo do local e da força, poderia causar cortes profundos, fraturas ou até mesmo ferimentos fatais. Por isso, o Bloodfechten exigia muito mais do que simplesmente saber balançar uma espada. O combatente precisava saber atacar, defender, controlar a distância e aproveitar qualquer abertura do adversário. Um pequeno erro poderia transformar uma disputa em um ferimento sério. E é justamente aí que fica evidente uma diferença importante entre os combates medievais representados em filmes e a realidade. Uma luta de espada não precisava ser uma sequência interminável de golpes. Na prática, um único ataque bem executado poderia decidir toda a luta. Agora, você pode estar familiarizado com esta imagem. Um cavaleiro equipado com sua armadura, preparado para o combate. Mas afinal, o que ele realmente está vestindo? Será que é só a armadura? Tem como simplesmente vestir todo esse metal diretamente na pele? Na realidade não. A armadura era organizada em várias camadas e tinha muito mais peças do que você provavelmente imagina. Começando pelas camadas mais básicas, temos as roupas de baixo, que nada mais eram que roupas comuns da época. Elas não tinham um papel muito importante para a proteção, mas elas proporcionavam conforto e ajudavam a absorver o suor. Por cima delas vinha o gambeson, uma peça acolchoada que ajudava a absorver impactos e também servia como uma camada de proteção entre o corpo e o metal. Depois, podiam ser adicionadas peças de malha, como a cota de malha e as chaussées,
que protegiam o corpo principalmente contra cortes. E então chegamos às placas de metal. No torso temos o breastplate, que protege o peito, e o backplate, que protege as costas. Juntos eles formam a couraça, ou cuirass. Abaixo dela ficam as faldas, que protegem a região da cintura e do abdômen, e as tassets, que protegem a parte superior das coxas. Nos braços temos o pauldron, que protege o ombro, o rear brace, que protege a parte superior do braço, o counter no cotovelo e o vambrace no antebraço. Nas mãos ficam as gauntlets, ou manoplas. Nas pernas temos as cuisses, que protegem as coxas, os poleans, que protegem os joelhos, e as greaves, que protegem as canelas. Por fim, nos pés ficam os sabaton, que protegem os pés, obviamente. E todas essas peças juntas formam um conjunto que conhecemos como armadura medieval. Mas se a armadura era tão resistente, como um guerreiro conseguia ferir alguém que estivesse completamente protegido? Uma das respostas era o Warhammer, ou martelo de guerra. Diferente de um martelo comum, ele possui uma cabeça de metal, projetada para concentrar muita força em uma área pequena. Alguns modelos também possuem uma ponta na parte traseira. Contra uma armadura de placas, o objetivo não era simplesmente esmagar a placa inteira. O golpe podia deformar o metal e transmitir uma grande quantidade de impacto para o corpo abaixo. Já a ponta poderia ser usada para perfurar ou atingir áreas mais vulneráveis da armadura. Outra arma extremamente versátil, e a melhor arma medieval na minha opinião, era o poleaxe. Ele combinava diferentes ferramentas em uma única arma, uma ponta para estocar, uma lâmina de machado e, em alguns modelos, um martelo. Isso permitia atacar a armadura de várias maneiras. O martelo podia concentrar o impacto, enquanto a ponta podia explorar os pontos vulneráveis ou penetrar entre as placas. E por ser uma arma longa, ainda permitia manter certa distância do adversário. E então, temos as Great Swords, as grandes espadas. Apesar de uma espada colossal parecer uma arma extremamente poderosa, é uma escolha muito estranha contra uma armadura de placas, pois os golpes de cortes contra uma boa armadura eram pouquíssimo eficientes. Os torneios medievais eram muito mais do que simples combates. Eles funcionavam como treinamento militar, entretenimento e também como uma forma de demonstrar habilidade, prestígio e honra entre os nobres. Atualmente, os torneios medievais são recriados por grupos de reconstrução históricas e competições de combate medieval. Essas recriações ajudam a entender, na prática, como funcionam as armas, armaduras e técnicas utilizadas na época. Podemos concluir que os torneios foram uma parte importante da cultura medieval e ajudaram a mostrar como armas, armaduras e treinamentos estavam ligados à sociedade da época. Mesmo séculos depois, eles continuam despertando interesse e sendo estudados e recriados nos dias de hoje.